História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. 19 de março de 1384. Dom Sancho Gomes do Avelar, meu 21º avô, escudeiro, vassalo do rei Dom João I de Portugal, senhor de juro e herdade da Quinta de Marim, Faro, juiz do Cível de Lisboa, torna-se segundo senhor de juro e herdade de Cascais e de seu castelo. Dom Sancho Gomes do Avelar, segundo senhor de juro e herdade de Cascais, escudeiro, vassalo do rei Dom João I de Portugal, senhor de juro e herdade da Quinta de Marim, Faro, juiz do Cível de Lisboa, nasceu em 1360 e morreu em 1438, era filho de Dom Gomes Lourenço do Avelar, primeiro senhor de Cascais, guarda-mor do rei Dom Pedro I de Portugal e seu embaixador em Inglaterra e neto paterno de Lourenço Martins do Avelar e de Dona Sancha Dias da Guarda. Dom Sancho Gomes de Avelar foi um nobre e magistrado português dos séculos XIV e XV, ativo na corte do rei Dom João I. Família. Filho de Dom Gomes Lourenço de Avelar, primeiro senhor de Cascais, e de sua mulher, de nome desconhecido, documenta-se que era primo de Lourenço Martins de Avelar, o filho legítimo do mestre da Ordem de São Bento de Avis Dom Frei Martim Martins de Avelar. Sobre seu pai, refere-se Manuel Abranches de Soveral. Dom Gomes Lourenço de Avelar, primeiro senhor de Cascais, cavaleiro, vassalo e guarda-mor de Dom Pedro I e seu embaixador em Inglaterra, senhor de juro e herdade de Cascais, do seu castelo e alcaide-mor de Tavira por Dom Fernando I. Teve ainda de Dom Fernando a Quinta de Marim, no termo de Faro. O conde Dom Pedro não o refere. Documenta-se que seu filho Sancho Gomes era primo de Lourenço Martins de Avelar, o filho legítimo do mestre, acima, pelo que tudo se conjuga, parentesco, sucessão, patronímico, cronologia ligações, para ser o Gomes Lourenço que se documenta filho menor do Lourenço Martins que leva por pai em 1345. Gomes Lourenço de Avelar começou por ser clérigo. Aos 17 anos era cônego prebendado da sede de Lisboa e raçoeiro, tinha ração, da igreja de Santa Maria de Sintra. A rainha Dona Beatriz solicitou então uma dispensa de idade para ele poder aceder a um canonicato e a uma prebenda em Coimbra, a que o Papa acedeu a 31 de agosto de 1353, para quando tivesse 20 anos. A 6 de dezembro de 1363 Gomes Lourenço de Avelar, clérigo, foi apresentado por Dom Pedro I como abade de S. Tiago da Torre de Moncorvo. A 3 de maio de 1364 era já cônego prebendado de Coimbra, raçoeiro de Santa Maria de Sintra e abade de São Tiago da Torre de Moncorvo, além de familiar e comensal do infante Dom Fernando, quando foi beneficiário de um pedido ao Papa do rei Dom Pedro e do dito infante sobre a tesouraria de Coimbra e a posse de um canonicato e prebenda na sede de Lisboa. Abandonou depois a vida religiosa e foi guarda-mor do infante Dom Fernando, futuro rei, e fronteiro de Cidade Rodrigo. Por desentendimentos com o rei, em 1373 refugiou-se em Castela e esteve com o Papa na guerra que este mantinha na Península Itálica, e perdeu os seus bens, nomeadamente Cascais, que Dom João I devolveu ao filho. Mas já em 1374 o Papa solicitou à coroa portuguesa a devolução a Gomes Lourenço de Avelar das terras que perdera pelos serviços que lhe prestara. Não se sabe se chegou a regressar ou morreu em Roma. Também não se sabe o nome da sua mulher, embora se saiba que foi sepultada na sede de Lisboa. Biografia. Dom Sancho Gomes de Avelar serviu como escudeiro e era vassalo do rei Dom João I. Foi segundo senhor da Quinta de Marim, no termo de Faro, e tornou-se, a 19 de março de 1384, segundo senhor de juro e herdade da terra e lugar de Cascais e de seu termos com seu castelo, como alcaide-mor, e dos reguengos de Algés e de Oeiras a 20 de setembro de 1384, tudo em sucessão a seu pai e senhor e de umas casas na Alcáçova de Lisboa. Foi senhor da casa de seu pai e da dita vila, Cascais, pelo rei Dom João I e se achou com ele nas guerras. A 8 de novembro de 1386 Dom João I de Portugal concedeu a Dom Sancho Gomes de Avelar, seu vassalo, o foro do moinho na ribeira do Alviela, no termo de Santarém, que pertencia à capela instituída pelo dito Lourenço Martins de Avelar, em que ele sucedera, que era de moer azeite, sem pagar nada à coroa, e que agora queria passar a moer pão, pelo que passava a pagar. Foi, também, juiz do Cível de Lisboa entre 1404 e 1407. Sobre Dom Sancho Gomes de Avelar e seu pai, Dom Gomes Lourenço do Avelar, refere assim Afonso do Paço e Fausto de Figueiredo em Os Donatários de Cascais. Depois de concluídas,
Em 19 de março de 1373, as pazes entre Portugal e Castela, insurgiu-se Gomes Lourenço do Avelar contra o rei Dom Fernando, por este querer obrigá-lo a entregar seu filho, para o dar corno refém aos castelhanos. Isso motivou a sua expulsão do reino e a consecutiva doação do senhorio de Cascais a Dom Henrique Manuel de Vilhena, por carta régia de 7 de junho desse ano. Como donatário do Conselho de Cascais aprovou Gomes Lourenço do Avelar, em 1 de setembro de 1371, o acordo celebrado entre o mesmo Conselho e o de Sintra, por causa dos bens que, no território do primeiro, ao Hospital e Gafaria do segundo pertenciam. O pai de Dom Sancho Gomes de Avelar, Dom Gomes Lourenço do Avelar, foi vassalo do rei Dom Fernando I, de Portugal, que lhe deu o castelo e as terras de Cascais, tornando-se assim, o primeiro senhor de Cascais e governador daquele castelo. Dom Fernando I pretendia que o jovem Dom Sancho Gomes de Avelar fosse entregue a Henrique II de Castela como refém, conforme cláusula do Tratado de Paz de Santarém. Como tal, o jovem Dom Sancho foi escondido e não entregue ao monarca castelhano. Fernão Lopes nunca cita o nome verdadeiro do jovem. É sempre referido como o filho de Gomes Lourenço de Avelar. Por não permitir que o filho fosse entregue a Henrique II como refém, Dom Gomes Lourenço de Avelar foi exilado e as suas propriedades em Portugal foram confiscadas, entre as quais o senhorio de Cascais, e daí começou um querela entre Dom Fernando e Dom Gomes Lourenço de Avelar. E segue mais à frente. Sancho Gomes do Avelar, senhor da mencionada Quinta de Marim, de umas casas na Alcáçova de Lisboa e da capela instituída por seu primo Lourenço Martins do Avelar, no mosteiro de Santa Clara, em Santarém. Era filho, como vimos, de Gomes Lourenço do Avelar, primeiro senhor de Cascais. Tomou parte na defesa de Lisboa, por ocasião do cerco levantado pelos castelhanos em 3 de setembro de 1384 e foi donatário do mesmo senhorio, no período compreendido entre a citada Carta Régia de 20 desse mês, que lhe concedeu e a que o restituiu, em 5 de igual mês do ano imediato, ao seu antecessor, Dom Henrique Manuel de Vilhena. Na ermida da Conceição da Abóbada, pequeno lugar da freguesia de São Domingos de Rana e dentro, portanto, do Conselho de Cascais, ainda hoje se conserva uma sepultura que foi mandada fazer, com a piedosa legenda debaixo desta pedra jaz terra que de terra se gerou e em terra se tornou, pelo comendador de Algoço Frei Gonçalo de Azevedo, bisneto, por varonia, do célebre Duarte de Almeida, o decepado e de Maria de Azevedo, sua mulher, a qual era neta, por via materna, de Guiomar Gonçalves de Azevedo e de seu marido, Sancho Gomes do Avelar, senhor de Cascais. Uma filha destes mesmos cônjuges, de nome Inês Gomes do Avelar, casou, por seu turno, com o primeiro almetacemor do reino, Pedro Lourenço de Almeida e um filho, João Gomes do Avelar, tomou parte na malograda expedição de Tanger, em 1437 e foi uma das primeiras vítimas falecidas em Marrocos, durante o amargurado cativeiro do Infante Santo, Dom Fernando. Sobre as armas de Avelar. As armas de Avelar são idênticas às armas de Sobral. Sobre isso, Manuel de Abranches de Sobral refere. Estevão Dias de Mouriz foi o primeiro que ordenou o escudo de armas comum aos Avelar e dos Sobral. Segundo a lenda, referida nomeadamente por Manso de Lima, venceu em batalha 3 reis mouros, o que o levou a reordenar o seu escudo de armas desta forma: em campo de ouro, antiga nobreza, 3 faixas de vermelho carregadas com as 5, depois passaram a 3 estrelas de prata das suas armas originais. Segundo a dita tradição, estas armas originais seriam as dos Ribadouro, em campo azul, 5 estrelas de ouro em aspa, de 6, 7 ou 8 pontas. Mais à frente descreve: Estevão Dias terá sido ferido em combate singular, pelo que o timbre são 3 espadas cravadas no virol. Tendo em conta a heráldica mais antiga desta linhagem, parece poder concluir-se que as estrelas originais eram de 8 pontas, como aparecem no túmulo de Dom Martim de Avelar, que faleceu depois de 1364. Tendo o Sobral, por diferença, usado as estrelas com 6 pontas. Aliás, no mais antigo documento heráldico da família que se conhece é com 6 pontas que as estrelas aparecem. Trata-se da matriz sigilar do século XIII, identificada pelo Marquês de Abrantes, de Dona Inês Fernandes, filha de Fernão Martins de Sobral. Família e descendência. Dom Sancho Gomes de Avelar casou, antes de 1404, com Dona Guiomar Gonçalves de Azevedo, minha 21ª avó, da qual teve 3 filhas e um filho. Dona Inês Gomes de Avelar, sucessora,
A 11 de março de 1452 Dom Afonso V de Portugal doou a Dona Inês Gomes de Avelar, mulher de Dom Pedro Lourenço de Almeida, cavaleiro da sua casa em Almetassemos, uma tensa anual de 6.000 reais de prata, casada com Dom Pedro Lourenço de Almeida, falecido depois de 11 de março de 1460, Almetassemos do Reino, senhor da Quinta de Vila Corsa, no termo de Viseu, em frente da qual Dom Afonso V de Portugal decotou um rio, tendo sucedido na Quinta de Marinha. 1445 e na capela instituída por Lourenço Martins de Avelar a 6 de setembro de 1448 e a 15 de abril de 1457, teve uma tensa anual de 4.358 reais de prata a 17 de julho de 1450, sem geração. Dom João Gomes de Avelar, falecido antes de 15 de abril de 1457, solteiro, sem geração. Dona Guiomar Gomes de Azevedo, freira no mosteiro de Tarouquela. Dona Leonor Gomes de Azevedo, minha 20ª avó, falecida antes de 15 de abril de 1457, casada com Dom Álvaro Rodrigues Valente, primeiro senhor da Lousa, meu 20º avô, falecido antes de 15 de abril de 1457, destes foi filha. Dona Maria de Azevedo, minha 19ª avó, criada por sua tia materna Dona Inês Gomes de Avelar, que a perfilhou por escritura de 9 de maio de 1457 e carta real de 11 de março de 1460, e que foi sua herdeira por escritura de 8 de novembro de 1457, vindo a casar com Duarte de Almeida, o Despado, meu 19º avô, com geração conhecida.